Olá, este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos realizados por pesquisadores na Universidade Federal do Paraná. A nossa convidada de hoje é Maria Cecília Barreto Amorim Pila, graduada em Direito pelas Faculdades Curitiba, em História pela UFPR, mestre e doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Hoje nós conversamos sobre a tese de doutorado A Arte de Receber, Cultura e Poder à Boa Mesa. Professora, obrigada pela sua participação aqui no programa Em Tese. Quando é que começou o seu interesse especificamente por esse tema, né? A boa mesa, o comportamento à mesa? Na realidade, desde a minha graduação em História, eu conheci a obra do Norbert Elias, né, onde ele trabalha com a questão do processo civilizador. E quando ele trabalha com o processo civilizador, ele parte de uma obra, né, que é a obra A Civilidade Pueril, do Erasmo de Roterdã, de 1530. E a partir de então, abriu-se o universo da questão dos manuais de civilidade, cortesia ou etiqueta, como a gente quiser chamar, né, nesse período contemporâneo, mais manuais de etiqueta. E com isso eu percebi, né, eu segui esse caminho, já fiz a minha monografia de final de curso, trabalhando com esses manuais. Depois, na minha dissertação de mestrado, também eu persigo o tema, né, mas principalmente na questão buscando a diferenciação social, né? Só que no meu mestrado, na minha dissertação, eu trabalho com a educação como uma forma de diferenciação social. Porque existiam os colégios para moças que tinham, isso mesmo, tinham aulas de etiqueta, de comportamento, de culinária e tudo mais. Isso, aula de polidez e de ordem, né? Sim. E então, quando eu estava terminando o meu mestrado e já tendo assim uma intimidade grande com esses manuais, eu percebi que um dos temas centrais desses manuais que se repetem, né, o tema se repete, mas não da mesma forma, né, há muitas permanências, outras transformações, né, e o que eu percebi é esse tema recorrente da mesa. E principalmente movida pelos últimos estudos de história da alimentação, que é uma área que estava florescendo, vamos dizer assim, no Brasil, né? Porque na França, desde os anos 60, já tem trabalhos muito interessantes a esse respeito. Eu embarquei aí no tema de história da alimentação, mas tendo como objeto central a diferenciação social, né, em relação ao alimento. E, por isso, priorizando o espaço da mesa. E que período foi coberto, né, nesse seu trabalho, na sua tese? O meu recorte temporal é a virada do século XIX para o século XX, até a década de 60. Né? Aí é que eu priorizei as fontes, né, que são principalmente os manuais de civilidade desse período, os manuais de serviço doméstico, né, de administração do lar, e os livros de cozinha, que todos prevêem situações à mesa, tanto preceitos na questão de como se apresenta a mesa, os objetos, né? E também em relação aos gestos, as posturas, como receber o anfitrião, como ser um bom convidado. Né? E um dos livros adotados, a senhora encontrou exatamente na casa da sua mãe, que trazia uma carta, tem toda uma história do acaso. Isso, Dizem que o acaso para um pesquisador nunca é verdadeiramente um acaso, né? Porque o pesquisador, ele está sempre em busca de temas e de repente a gente encontra uma coisa, né? Mas, como eu já conheci o trabalho do professor Carlos Antunes, que foi meu orientador, aí eu estava ali, tinha recém defendido, aliás, acho que eu nem tinha ainda defendido minha dissertação, então eu estava bem, né, ligada, vamos dizer assim. E aí eu encontrei esse livro e, assim, por simples curiosidade de folhear as receitas, eu prestei atenção no início. E lá tinha uma carta, né, da mãe para uma filha que era uma moça recém-casada, onde ela apresentava aquele livro de receitas, né, e colocava que ali ela traria uma série de dicas, né, de como ser uma boa esposa, né, uma boa administração do lar,
E além dessa carta assim, muito interessante, também o livro ele é repartido, ele tem várias repartições ali, onde ele tem temas, jantares formais, jantares para intelectuais, sabe? Então, e cada jantar tem o cardápio, as receitas, tudo que envolve, né? Porque eu tentei trabalhar justamente com tudo que envolve, inclusive o alimento. No seu trabalho, fala-se num processo civilizatório através dessa questão da relação com a mesa, com o bom comportamento. De que maneira isso se dava? Porque a obra, o meu principal referencial teórico, que é o Norbert Elias, ele trabalha justamente com essa questão do processo civilizador. E a partir daí, inclusive na minha tese eu também trabalho, como foram se transformando esses conceitos. Então, primeiro, a questão da corte, né? Por isso, manuais de cortesia, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, quando acontece o processo de urbanização, e vão se formando aquelas cortes, que mais tarde vão formar os Estados Nacionais, o absolutismo, tanto é que o auge da sociedade de corte e o nascimento da etiqueta, no sentido político também, é Luís XIV, né? E então, ali é que se trabalha a questão, primeiro, do conceito de cortesia. Depois, o Erasmo de Roterdã vai trabalhar com o conceito de civilidade, né? É ele que vai trazer a civilidade pueril nessa obra, que é um divisor de águas, porque a gente vai ver que esses preceitos, né, eles vêm desde a antiguidade. A gente tem nas obras do Cícero, de outros autores da antiguidade que já se preocupam, né, com esse tema. Mas o Erasmo de Roterdã ele vai fazer essa obra compiladora, didática. E como humanista, ele se preocupa, apesar do livro ser dirigido para um nobre, era um príncipe, né? Ele se preocupa nessa questão de que aprender essa civilidade, todos podem aprender a civilidade. Né? Isso é uma coisa importante, até porque o Erasmo de Roterdã ele é um humanista, e de repente se pensa, puxa, como que um humanista no século XVI vai escrever um manual de etiqueta? Né? Que para muitos hoje é tão somente tem o caráter de futilidade, né? Ou a temática da superficialidade. Mas, enfim, aí é que a gente vê que naquele momento essa obra ela é muito importante, porque ela transparece, ela nos leva a uma reflexão de novos comportamentos. Né? Ele se preocupa que as pessoas estão mais próximas, então é preciso você saber se comportar. Então vem a civilidade, já vou chegar lá na civilização. A civilidade, a gente passa pela etiqueta, e no século XIX a gente entra na questão da civilização. Né? A civilização em contraponto com a barbárie. Então a gente vê muito no Brasil, ao longo do século XIX, depois da proclamação da República, e o recorte que eu faço dessa virada é justamente você esquecer aqueles hábitos que nos relacionam ao nosso passado de barbárie, de colônia, de escravidão, né, aos novos tempos republicanos, urbanizados, civilizados. Então esses manuais vêm trazer essa questão. Então, nós falamos dessa etiqueta A brasileira daqui a pouquinho, no próximo bloco. Em Tese, volta já. Os alunos da Universidade Federal do Paraná têm direito à assistência à saúde nas seguintes especialidades: clínica médica, ginecologia, pediatria, psiquiatria, enfermagem, assistência social, odontologia e massoterapia. O atendimento é feito em 2 centros de atenção à saúde, mais conhecidos como CASA. Anote os endereços. A Casa 3 fica no Centro Politécnico e a Casa 4 fica no setor de Ciências Agrárias. Nestes locais também são aplicadas vacinas contra hepatite, tétano e gripe. Os filhos de alunos com menos de 13 anos também têm direito à assistência médica gratuita. Todas as consultas devem ser agendadas pelos telefones 3361-3066 e 3350-5776.
programa Em Tese está de volta, falando sobre a tese de doutorado, A Arte de Receber Cultura e Poder à Boa Mesa. Professora, como é que foi constituída, então, essa etiqueta no Brasil, né? A partir daí, finzinho do século XIX, início do XX? A gente tem um manual muito importante, né, que vem para nós. Ele é um manual português, é do Jean Larroquette. A publicação, inclusive, tem uma introdução, tem a publicação recente no Brasil, com uma introdução da professora Lilian Schwartz, que é muito legal, é de 97. E esse manual ele é de 1845, então a gente já está no Segundo Império. E ele circula em Portugal e ele vai circular no Brasil também nessa época. Como outros manuais também, principalmente franceses, que vão circular no Brasil, mas esse em especial é interessante porque é um manual para costumes portugueses, dos quais a gente tem bastante relação, né? E esse manual também ele tem uma forma interessante didática, porque ele era um cônego, o autor, o Roquette, e ele vai colocar a forma como ele vai estruturar a obra dele é um pai, em forma de diálogo, que ensina os seus dois filhos, que é Teófilo, e agora não me lembro como é o nome da menina, mas são dois adolescentes que viveram 10 anos na França, que eles eram órfãos de mãe, e estavam vindo morar em Portugal, já adolescentes, ou no começo, ali na passagem, né, já adolescentes um pouquinho perto entre 15, 18, 20 anos. E eles vêm morar, então, em Portugal. E é interessante porque aí ele vai trazer toda uma nova... Como que vocês vão se comportar em Portugal. E aí, esse livro, ele é rico, né? Porque quando ele ensina como tem que se comportar em Portugal, ele passa como era o comportamento em Portugal naquele período, né? E aqui no Brasil, aí vão circular outros manuais, né? E a gente vai ter, na virada do século XIX para o século XX, outros manuais que vão trabalhar com essa temática, dos quais eu trabalhei com um que é esse, da Condessa de Jancé, que é o Tratado de Civilidade e Etiqueta, que ele é de 1909, né? E que teve outras edições, e ele também é português, mas ele vai circular aqui no Brasil. A gente vê em várias bibliotecas, ele aparece lá no acervo. Esse uso da etiqueta e essa questão de civilidade também estão aí num período em que há uma urbanização. Isso mesmo. No país. De que maneira houve uma interferência, né, entre a urbanização e a adoção dessas boas maneiras à mesa? A gente percebe que com esse processo de urbanização, a gente vai passar por uma série de aspectos que são sociais, até essa delimitação do espaço público, do espaço privado, a construção do lar, né, o papel feminino, e também uma nova forma de morar, né? Eu trabalhei, inclusive, como o espaço da casa que se define, né? E é muito importante aí você ter alguns parâmetros de como se comportar na cidade, né? Você está saindo de uma civilização, de um ambiente rural, né, para passar para um ambiente citadino, onde as pessoas vão estreitar seus laços sociais, vão receber, vão frequentar e buscam parâmetros e objetos de consulta, né, que vão resolver suas dúvidas do cotidiano social mesmo. É para aprender a viver nessa cidade. E quais as mudanças desses primeiros manuais até a década de 60? De 60 para cá, os manuais perderam um pouco a sua razão de ser? As mudanças foram muito, muito grandes? Na realidade, a gente viu uma crítica a esses manuais já pelo iluminismo, né? O Rousseau, por exemplo, foi um crítico ferrenho dessa questão. Ele, lógico, se dirigiu à questão da etiqueta, né, especificamente, dizendo que isso são coisas superficiais, né, ou como já tinha dito Mirabeau, é uma máscara da civilização. Não é realmente a civilização, né? É o que se mostra por fora, por dentro não se sabe, né? Então, é preciso você... Em contraponto a essa questão da máscara, vem os manuais de civilidade cristã, que eu também trabalhei, né?
defendendo a importância, né, dessas regras, né, desses preceitos, dizendo que a prática de ser bom, mesmo que você não seja, mas a prática de ser bom te torna bom, né? Que é a questão da caridade, eles trabalham principalmente os manuais nas escolas católicas. E essa questão aí, ela vai permear os manuais e a gente vai ver muitas permanências, né? Em relação à mesa, tem algumas situações bastante engraçadas até, né? Ficam típicas, assim, né? Mas a gente vê que eu trabalhei, porque na minha tese eu vou trabalhar com a questão do garfo, da faca, da toalha, do guardanapo, né? Como que ele vai se apresentando. Uma das questões, sempre que, também quando eu trabalho com essa temática, me perguntam, né? As pessoas têm curiosidade. O palito, por exemplo, é uma coisa que você vai percebendo que até a idade moderna, né? E ainda entrando na idade contemporânea, o palito ele era tão permitido à mesa, né? Que inclusive as pessoas tinham seu próprio palito que levavam de casa, que era um palito de prata. Né? Aí você já vê que ele era provavelmente importante, chique. Muito chique. Né? Porque ele era de prata. Os paliteiros também, né? Quando eu trabalhei com o colégio aqui de Curitiba, que era o Colégio Cajuru, que tinha essas aulas de polidez, no enxoval que as meninas deviam levar, estava lá um paliteiro de prata Christofle, né? Que elas deveriam levar para o colégio. Só que a gente vai percebendo que o palito ele vai sendo cada vez mais excluído, até ele ser totalmente banido, apesar de algumas pessoas persistirem com o palito, né? Inclusive o palito, hoje a gente sabe, pela dentística, né, que faz mal à gengiva. Sim. Então os restaurantes ou mesmo os shoppings, né, agora nos banheiros eles têm o fio dental, né, que você exclui, né? Então essas exclusões que vão acontecendo. No manual do Erasmo de Roterdã, do século XVI, você vê a possibilidade, inclusive, de soltar gases. Ele coloca lá que pode, né? A mesa, limpar a boca de preferência não limpe, mas se for inevitável, não for oferecido guardanapo, pode limpar a boca na toalha ou na manga do casaco. Hoje é totalmente coisas que para os nossos ouvidos são estranhíssimas. Sim, né? Porque o que a gente percebe é que essa civilização ela vai impondo cada vez mais uma questão da higiene, né? Então a gente perde, até a gente tem um certo afrouxamento de uma série de preceitos, né? De protocolos, de cerimônias, de deferência, de precedência, que isso vão se afrouxando, né? A não ser nos cerimoniais públicos. Sim. E mesmo assim os governantes hoje quebram o protocolo o tempo todo, que deixa o pessoal do cerimonial louco, né? Mas mesmo tendo esse afrouxamento de algumas coisas, a gente vê assim uma preocupação imensa com a questão da limpeza, né? Então, quando eu trabalho com a questão da toalha, a toalha tem toda a questão do que é próprio, o que não é próprio, jantar formal, jantar informal, jogo americano, que vai aparecendo essas possibilidades, mas uma questão que se impõe é a questão da toalha limpa, né? E em algumas ocasiões a toalha imaculadamente limpa, que é o que os autores dos manuais colocam, né? A questão da ordem, que também se impõe, era até uma disciplina no colégio, né? E a ausência de barulho, né? A pessoa comer fazendo diversos ruídos. Então isso incomoda ao outro, né? Assistir determinadas coisas que acontecem. Então, sociedade. O que se mantém hoje é o respeito ao outro. Isso que vai se impondo, inclusive nessa obra do Erasmo de Roterdã, já no século XVI, é apontado pelo Elias essa questão da preocupação com o outro. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Programa em Tese. Obrigada. E o Programa em Tese fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.